O Botafogo tem 57% de chance de encerrar com um jejum que já dura quase 30 anos. Mas é lógico, né? Depois do que aconteceu no ano passado, tem quem só vá acreditar quando acabar o Brasileirão. E é exatamente por isso que eu tô aqui, para mostrar para você que existem motivos de sobra para confiar nesse título. Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado exatamente no formato que a gente conhece hoje, nenhum vice conseguiu chegar aos 75 pontos, ou seja, esse aí é o número mágico do campeão. Hoje, como o Botafogo tem 60 pontos, ele precisaria, em tese, fazer 15 dos 27 restantes. Basicamente, para atingir o número mágico, o Botafogo precisaria, nessas 9 rodadas que restam, só 55% de aproveitamento. Até o momento, só no Brasileirão, o time do Arthur Jorge tem 69%. Isso quer dizer que se mantiver exatamente esse desempenho, o Botafogo termina o campeonato com 79 pontos. Só a título de curiosidade, tá? Com essa pontuação aí, o Botafogo seria campeão em 9 das 18 edições do Campeonato Brasileiro que a gente teve aqui, considerando o formato de hoje, né? 20 times, pontos corridos, aquela coisa toda. E eu tô ligado que ganhar metade dos campeonatos que rolaram até aqui pode parecer pouca coisa, mas a gente não pode tirar da conta que, embora o número mágico seja 75, ele pode, aliás, vai variar de edição para edição, e exatamente por isso que as probabilidades da UFMG são tão importantes. Segundo o departamento de matemática deles, com 75 pontos nessa edição do Brasileirão, um time tem 89% de chance de ser campeão. Agora, com os 79 pontos que a gente acabou de fazer a projeção, as probabilidades sobem para 99,7. Mas tem um jeitinho do Botafogo se garantir ainda mais, e é justamente conseguindo o aproveitamento que teve no primeiro turno contra os mesmos adversários dessa reta final. Até porque, dentro desse recorte, a única derrota foi contra o Criciúma, e convenhamos que não deve acontecer de novo. Fora isso, 6 vitórias e 2 empates, 20 dos 27 pontos possíveis foram conquistados, e se o Botafogo repetir exatamente esse aproveitamento, termina o Brasileirão com 80 pontos, e uma probabilidade de 99,9% de chance de levantar o caneco. Dito isso, vamos adicionar alguns outros ingredientes. Segundo o espião estatístico do GE, hoje o único time que de fato disputa o título com o Botafogo é o Palmeiras, que tem 33% de chance de vencer. Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo, todos esses times aí correm por fora. Correm por fora assim como você, que chegou até aqui, tá curtindo o vídeo, mas ainda não deixou o like, muito menos se inscreveu no nosso canal. E aí então, por curiosidade, eu resolvi buscar o desempenho do Palmeiras nessa sequência durante o primeiro turno, e eu encontrei 3 derrotas. Tropeço contra o Fluminense no Maracanã, um 3-0 acachapante contra o Fortaleza e, claro, o confronto direto que rolou no Newton Santos. O que basicamente quer dizer que mesmo o Palmeiras vencendo o Botafogo no Allianz, mas repetindo o resultado dos outros 8 jogos, ainda assim não é o suficiente para o time do Abel ganhar o Brasileiro. E a gente também precisa levar em consideração que, diferente do que rolou na reta final do primeiro turno, quando o Botafogo fez a maioria dos seus jogos fora e o Palmeiras em casa, logicamente nesse retorno tudo vai ser ao contrário. E aí então a gente bate o olho no aproveitamento dos dois times como mandante e visitante, fica muito notável a diferença. E aí a gente volta a dizer algo óbvio, né? O Botafogo é o time mais regular do Brasil. E se mantiver essa regularidade e também o aproveitamento conquistado até aqui no segundo turno, mesmo só com a terceira melhor campanha nessa segunda metade de campeonato, o Botafogo termina o Brasileirão com 77 pontos e as chances de ser campeão beiram os 98%. A Libertadores, lógico, é aquela dorzinha de cabeça boa. Todo mundo quer estar na semifinal, mas ela pode obrigar o Botafogo a escalar um time alternativo ou até mesmo reserva fora de casa contra o Bragantino. Afinal, esse aí é o jogo entre as semifinais. Só que o Braga não ganha no Nabizão há mais de mês, e como visitante fazem 2 que o Botafogo não perde. Aliás, depois do que eu vi nesse empate recente entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, de verdade, mesmo com um time misto, dá pra sonhar com os 3 pontos. Caso vá pra final da Liberta, que acontece no dia 30 de novembro, o confronto direto contra o Palmeiras vai ser
marcado. E por sorte, o jogo que acontece antes é contra o Vitória e o Botafogo é o mandante. E aí então, pensando numa ressaca pós-final, seja pelo título ou vice-campeonato, se o Botafogo já tiver feito o seu dever de casa, uma eventual derrota contra o Internacional no Beira-Rio, que vem em viés de alta, tá na conta do campeão, é absolutamente normal. Fora que tem um outro detalhezinho bem interessante que a tabela reservou pra gente. Caso o Palmeiras ainda esteja na briga na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o São Paulo e eu, pelo menos, duvido que eles não entreguem. Eu confesso que quando bati o olho nos números do espião estatístico do GE, de quase 60% de chance do Botafogo ser campeão, me assustei um pouquinho. Mas depois de avaliar todos esses cenários, eu quero saber se você tá confiante. E para isso eu deixo os comentários abertos. E claro, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal.